Sabe o que é pior de toda esta pandemia que nós estamos vivendo? É saber que tudo isso poderia ter sido evitado. O Brasil registra 923.189 casos confirmados e 45.241 mortes por coronavírus. Só nas últimas 24 horas, são 1.282 óbitos e 34.918 novos casos da doença. Nesse vídeo do canal Pé de Limão, vamos falar de como a crise do Covid-19 poderia ter sido de fato uma gripezinha. Mas isso se logo no começo tivéssemos um governo de verdade e não um presidentezinho. Antes da gente começar, lembra aí, se inscreve no canal, clica no sininho, ajuda a gente a desintoxicar as redes sociais que estão contaminadas de fake news. Mas voltando ao vídeo, veja o que o médico especialista e vereador de Campinas diz sobre o caso. Fala aí, Dr. Pedro Tourinho. O controle da crise do coronavírus pode se dar em vários momentos distintos da epidemia. O momento mais adequado para fazer isso, é claro, é justamente quando a epidemia está começando, antes dela se instalar e se disseminar pelo país todo. E teve vários países do mundo que tiveram muito sucesso em fazer justamente isso, conter a doença. A gente pode dar o exemplo de Cuba, do Vietnã e também o exemplo da Nova Zelândia, cada um com suas características diferentes. A questão é que para ter sucesso nessa fase, mais importante do que qualquer outro aspecto do sistema de saúde, é fundamental você ter um governo com forte capacidade de elencar prioridades, definir pela proteção da vida das pessoas e implementar de forma organizada e estruturada um corpo amplo de ações de vigilância, de acompanhamento que consiga conter antes que a doença se dissemine, e garantir que a população não vai adoecer de modo geral. Esse dado, é lógico, é uma prova muito evidente do completo fracasso da gestão Jair Bolsonaro nessa crise, porque o governo foi absolutamente moroso e lento nessa etapa da crise e até hoje, efetivamente, não agiu, inclusive, em outras etapas que poderiam ajudar a conter essa crise, e é por isso que a gente hoje é o epicentro da crise do coronavírus no planeta. Mas Pedro, por que nesses países deu certo? O que aconteceu? Bom, então vamos aproveitar aqui e trabalhar um pouco esses exemplos desses países que o Pedro Tourinho citou pra gente. Começando pelo Vietnã. Lá é um país com alta coesão social. Uma população que saiu muito unida de uma guerra contra os Estados Unidos, mas nos últimos tempos tem tido um PIB muito legal, com um crescimento de 5% ao ano em média. E o resultado que eles conseguiram no combate ao coronavírus é impressionante. Até 28 de maio ninguém havia morrido por causa do novo coronavírus no Vietnã. E o número de casos de contágio era assombrosamente pequeno, apenas 327. Em fevereiro, logo que chegou a pandemia por lá, o governo fechou os 1.200 quilômetros que tinha de fronteira com a China. Fechou escolas, fez medições de temperatura em massa, criou um aplicativo para a própria população informar como estava a sua família. Já em março fecharam o comércio, pontos turísticos, o exército foi mobilizado e passou a distribuir alimentos nos bairros mais pobres. O governo liberou ajuda financeira aos trabalhadores, veja só. Empresários de diversos setores da sociedade organizaram campanhas de arrecadação, doação e levaram isso aos setores mais vulneráveis da sociedade. O governo informou a população sobre tudo o que estava acontecendo por meio de alto-falantes, exatamente aqueles que foram usados lá na guerra contra os Estados Unidos, mas também usou mensagens por celulares e aplicativos. E todas as pessoas que entravam no país vindas de regiões contaminadas ficaram em quarentena, sabe onde? Em apartamentos do governo, que foram reservados apenas para isso. Vamos falar da Nova Zelândia. A Nova Zelândia, por sua vez, estancou a crise em 1.504 casos e apenas 22 mortes. Logo no começo, fechou as fronteiras e publicou estudos científicos com modelos que indicavam para a sociedade o número possível de mortes. Com isso, eles conseguiram a comoção social, que permitiu ao governo agir com rapidez e seriedade, procurando em casa todos os viajantes e mapeando as pessoas com quem eles tiveram contato. O governo não esperou as pessoas chegarem no hospital, preveniu a propagação do vírus, testando e monitorando as pessoas. Mobilizou também investimentos, cerca de 500 milhões de dólares no combate ao Covid-19. Isso aqui no Brasil representaria aproximadamente 2 bilhões de reais. Dessa dinheirama toda, 40 milhões de dólares foram destinados à criação de um sistema de informação confiável e uma
mapeamento da população que potencialmente poderia estar contaminada. Além disso, fizeram ligações telefônicas diárias e o governo ainda criou um aplicativo e espalhou o QR Code em todas as cidades. As pessoas instalavam voluntariamente por onde iam. Se uma pessoa fosse diagnosticada com Covid-19, era possível saber por onde ela passou e, com isso, contatar e isolar todo mundo com quem esta pessoa teve contato. Isso é muito impressionante e mostra como o governo conseguiu envolver a população no mapeamento do rastro de contaminação do vírus, mas a principal política do governo neozelandês foi testar todo mundo. Testaram quem estava com suspeita e fizeram testes aleatórios por sorteio. Foi um dos países que mais testou proporcionalmente por número de habitantes. Vamos falar de Cuba. Cuba já é conhecida por ter um dos melhores sistemas de saúde do mundo e é especialista em conter epidemias. A estratégia do governo por lá foi focada em encontrar, isolar e tratar os pacientes assintomáticos antes que eles contaminassem mais pessoas. Para você ter uma ideia, em 29 de abril a ilha acumulava somente 1.467 casos do novo coronavírus, com 58 mortes apenas. Isso desde que apareceu o primeiro caso, lá em 11 de março. Dos 380 novos casos registrados em Cuba entre 20 e 29 de abril, 222 eram assintomáticos. Ou seja, eram mais de 200 pessoas que estavam com o vírus, mas não tinham nenhum sintoma e poderiam infectar uma galera se o governo não tivesse colocado essa pessoa em isolamento, porque a identificou antes. Para encontrar os assintomáticos, o governo, que não dispõe lá de muita tecnologia, colocou seus estudantes de medicina para rodar o país e sair testando geral. No entanto, o principal problema de Cuba hoje é a crise econômica. O isolamento deixou o país em uma crise econômica grave, mas o governo fez uma escolha, que foi a de preservar as pessoas. E a população aderiu. Agora, Cuba só tem um problema para resolver: o econômico. E coeso, como foram no combate ao coronavírus, enfrentar a crise econômica não deve ser algo difícil. Mas é interessante você entender uma coisa: Cuba, Vietnã e Nova Zelândia são países muito diferentes. Os dois primeiros comunistas e a Nova Zelândia capitalista. Mas nos três, eles fizeram o que Pedro Tourinho falou aqui pra gente. Agiram rapidamente com firmeza e amparo na ciência. Buscaram identificar e controlar a disseminação da doença e não negá-la. Testaram muita gente. Promoveram ajudas econômicas e, principalmente, organizaram a população. Mantiveram a coesão social. Promoveram a solidariedade e não o ódio. Mas tem mais. Geraram informação de qualidade e não espalharam mentiras ou geraram dúvidas. O que torna mais triste no caso do Brasil é saber que, se lá deu certo, aqui poderia ter dado também. O principal problema do Brasil não é o coronavírus. Quem matou mais de 40 mil brasileiros entre fevereiro, que foi o começo da crise, da pandemia, até o início desse mês aqui de junho, não foi o Covid-19. As vítimas perdidas e destruídas poderiam ter sido evitadas, mas o governo de Jair Bolsonaro aprofundou a crise e matou pessoas. Nosso problema não é a pandemia, mas a crise política, e o vírus que produz e amplia essa crise tem nome: Jair Bolsonaro. Então, o canal Pé de Limão deixa para você uma pergunta: qual é o remédio para esse nosso vírus brasileiro? Esse foi mais um vídeo do canal Pé de Limão. Gostou? Deixa aquele like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber os alertas e, se puder, compartilha. O canal Pé de Limão já tem mais de 1000 seguidores. Seja um você também. Sabe por quê? O canal Pé de Limão é um instrumento colaborativo de comunicação, produzido por uma galera que não recebe R$1 sequer para estar aqui, ó. Mas essa galera acha importante a gente ocupar as redes com boas informações e reflexões. Por isso, seja azedo ou seja doce, o canal Pé de Limão tá aqui para discutir muitos assuntos com você. O canal Pé de Limão, sem fake news, sempre tá na área. Até a próxima.